diz Senhor, Senhor, chega ao céu, mas só quem obedece ao Pai. Jesus, a igreja louva tua mãe, louva-te. Espera que a conduzas pela estrada onde vai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus respondeu àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sentados, por favor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que aqui se encontram, e os que se encontram no pátio diante do telão, acompanhando e rezando conosco, e vocês lá em casa. Que bom que celebramos esse quarto dia junto e nos preparando para amanhã honrarmos o nosso Rei do Universo. Mas antes de honrar o Rei do Universo, a Igreja nos presenteia com esta solenidade, essa memória da apresentação de Nossa Senhora. Contam que uma das tradições mais antigas do cristianismo, dos primeiros séculos, conta-se que Maria dedicava o tempo todo dela a Deus dentro do templo, enquanto adolescente. Ela tinha já esse costume de dedicar o tempo todo dela, a vida dela, a Deus no templo, isso enquanto adolescente, se preparando assim para a missão grandiosa que estava por chegar, a missão de ser a mãe do Salvador. É por isso que a celebração de hoje, nesse sábado, é uma oportunidade muito grande para que todos nós, sobretudo nós marianos, nós pertencentes a uma paróquia de Nossa Senhora, é uma oportunidade muito grande para pedirmos a Deus
pela intercessão de Maria, que a nossa vida também, toda ela, seja um cumprimento da santa vontade de Deus Pai. Dirá Cristo hoje no Evangelho: é meu familiar, meu irmão, minha irmã, minha mãe, aquele que conseguir colocar em prática a vontade de Deus Pai. É interessante que Jesus não se refere aos laços familiares, aos laços de carne, de sangue, mas, e é nisso que ele elogia Nossa Senhora, ela é uma mulher que soube colocar em prática a vontade de Deus Pai. Por isso Jesus claramente responde: aqueles que vieram falar para ele, chegaram lá para fora, seus irmãos e sua mãe. Diz Jesus: escuta, minha mãe, meus irmãos, são todos aqueles que colocam em prática a vontade do meu Pai, que fazem a vontade do Pai. Ou seja, nós também podemos nos tornarmos familiares de Cristo, e é o que Ele quer, é só colocarmos em prática, vivermos a vontade de Deus Pai. Essa será minha mãe, meu irmão e minha irmã. Todo aquele que coloca em prática a vontade do meu Pai. É bonito isso. Mas a nossa paróquia hoje vive um momento muito especial. E por isso que nós agradecemos a Deus. São 14 anos de vida paroquial. Ainda criança. A nossa paróquia ainda é muito criança. Ou seja, temos muita vida para frente. 14 anos não é nada. Mas o perigo que nós corremos é olharmos para trás, como muitos podem fazer, olhar para trás e dizer: olha, já fiz a minha parte. O perigo maior é esse: olharmos para trás, por aquilo que já foi feito, e cairmos no perigo de dizer: já foi o suficiente o que fizemos, enquanto ainda temos uma vida toda para frente, temos uma viagem longa para caminhar, ainda somos bebezinhos como paróquia. Então é uma oportunidade muito grande hoje. Aliás, por isso, como Maria, é bom que nós também reconheçamos a grandeza de Deus sobre nós, e é isso que o Salmo de hoje nos diz: o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Essa é a frase mais curta que Maria usou para agradecer a Deus por tudo feito, por todo bem, por tamanha graça que Deus operou na vida dele. E é a mesma frase que nós também queremos usar hoje, celebrando esse 14º ano como paróquia. Queremos, como Maria, levantar o nosso olhar para o céu e dizemos ao nosso bom Deus: obrigado, porque fizestes grandes coisas em nosso favor. Que seja glorificado o seu nome. E é uma oportunidade para nós colocarmos a nossa vida paroquial na balança, identificarmos o que de bom temos feito e o que nos falta ainda fazer. Hoje passei o dia inteiro em Campos e na minha mente me vinha sempre a ideia seguinte: são tantas pessoas que deram a vida por esta comunidade, tantas pessoas que colocaram a mão na massa, arregaçaram as mangas, como muitos que estão lá embaixo, cheirando fumaça do pastel, fritando muitas coisas para o bem da comunidade. Isso não começa hoje. Tivemos irmãos que de coração sincero
por amor à sua comunidade, por amor àqueles todos que viriam depois, que somos nós, fizeram de tudo, e por isso podemos ter um espaço lindo igual a esse, para nos reunirmos em nome de Deus. E nem sempre nos recordamos dessas pessoas, desses irmãos, que fizeram de tudo, para que tenhamos esse espaço. Talvez nem chegaram a usar o espaço pelo qual trabalharam. São muitos irmãos, que não podemos nem contar, mas que recordamos no nosso coração num dia igual a esse de hoje, e os recomendamos ao nosso Deus da vida, dizendo: Pai, olhai para essas almas, irmãos que fizeram de tudo para que esta comunidade exista, irmãos que doaram dinheiro, doaram força, doaram vida, para que tenhamos um espaço igual a esse. Esses, num dia igual a esse, se encontram nesse santo altar, vivos e se alegrando conosco por esse tão grande dom que nós usamos, que os vossos filhos usarão e netos, e que nós temos o dever moral de cuidar. Por isso sempre é bom que todos nós saibamos que isso é nosso, não é do Padre, é nosso. Aliás, nem filho o Padre tem, são os vossos filhos e netos que irão usufruir desse espaço que os nossos predecessores nos deixaram. E nós apenas temos o dever moral de cuidar desse espaço, como assim estamos fazendo lá em cima, na igreja do Matadouro, que também estava largado. Isso não é bom. O que muitos fizeram com o suor, é bom que nós o cuidemos. O que muitos fizeram com o amor, é bom que nós o cuidemos. Porque é aqui que nós estamos hoje louvando o Senhor, e é aqui que os nossos filhos e netos, bisnetos, também se reunirão, se nós não formos capazes de cuidar desse espaço sagrado de Deus. Hoje, os nossos irmãos, filhos de vocês, passarão aperto, e nós estaremos estragando aquilo que os nossos irmãos fizeram com amor, amor a Deus e amor à comunidade. Por isso, quando celebramos os 14 anos dessa paróquia, é bom que nós olhemos para trás com uma ideia diferente, ao invés de dizermos: olha, já fizemos a nossa parte. Como muitos podemos cair nesse perigo de dizer: olha, já está pronto, já tem ar-condicionado, apesar de que não podemos ligar ele por causa da pandemia, já tem piso bonito, já tem altar bonito. O perigo maior é dizer: olha, não tem mais nada para fazer, e nos descuidarmos, como assim foi ou continua sendo em todos os outros lugares, o descuido pelas coisas de Deus. Nós hoje queremos olhar para trás e dizer: obrigado a todos aqueles que agora descansam na paz de Cristo e que fizeram tudo para estarmos aqui bem amparados nesse espaço. Que Deus os tenha e que os conceda a vida eterna. São muitos, a lista é longa, mas estão gravados no caderno de Deus Pai. Mas a coisa mais importante é: será que esse espaço que nos foi deixado pelos irmãos que amam a Deus e amam a comunidade, será que esse espaço está sendo um espaço onde se faça a vontade de Deus Pai? Esse seria o problema maior. Será que aqui acontece a vontade de Deus Pai? Porque uma coisa é a igreja, uma outra coisa são os nossos corações endurecidos dentro de uma igreja. É bem possível que numa igreja bonita se encontre corações feios, corações sem amor, corações sem misericórdia, corações sem um espírito de acolhida, corações sem nenhum grão
de compaixão para com o irmão. É possível. Então a alegria do nosso Deus eterno seria de ver os irmãos, os muitos irmãos, dedicar a vida deles, os bens deles, a força deles na construção de tudo isso. A alegria de Deus seria então ver que isso aqui se transformou num espaço do amor, num espaço da misericórdia, num espaço onde se vivam os familiares de Jesus, como ele mesmo diz: minha mãe, meu irmão, minha irmã será e sempre será aquele que faz a vontade do meu Pai. É esse que é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é o legado de Cristo hoje. E a minha pergunta é: são 14 anos passados, nós vivendo nesse templo santo do Senhor, será que temos buscado viver a santa vontade de Deus Pai? Ou simplesmente estamos num espaço santo, porém tendo corações indignos do templo? É possível, e é o comum hoje em dia. Por isso, então, há necessidade de fazermos a avaliação como paróquia, como comunidade. E é bom que esta festa, esse aniversário, cai dentro do novenário, porque seremos convidados a imitar Maria no seu jeito de ser. Desde adolescente, fazia de tudo para fazer a vontade de Deus dentro do templo, se preparando assim para assumir a grande missão de Mãe do Salvador. Por isso hoje é bom que nós peçamos a Deus por intermédio de Maria, pedindo que Maria seja realmente a nossa intercessora, e que Deus nos conceda essa grande graça por meio dela, de também nos disponibilizarmos para vivermos a nossa vida toda para Deus e em prol da nossa comunidade. Aonde nós nos encontramos é fruto do suor de homens e mulheres como nós, fruto do amor de homens e mulheres como nós, amor pela comunidade, amor a Deus. Isso aqui, tudo é fruto. É interessante que muitos aqui sempre me dizem: padre, o senhor conhece a história daqui? Eu digo: mais ou menos. Aí vão contando: padre, olha, nós construímos isso aqui, fulano de tal trazia arroz, fulano outro de tal trazia carne, fazíamos um almoço comunitário, vendíamos tickets, e isso aqui ia crescendo do jeito que se encontra. Dá vontade de dizer: e você, o que está fazendo com aquilo que foi feito? Está cuidando? Porque está sob a nossa responsabilidade isso aqui. É para que nós zelemos, é para que nós sejamos cuidadores desse templo santo de Deus, e que aqui acontece a festa da graça, a festa do amor, a festa da esperança. A princípio aqui dentro deveria rolar apenas um clima de amor, de misericórdia, de acolhida. A princípio todos aqui dentro desse espaço santo estariam se considerando irmãos e irmãs. A princípio. Por isso sempre disse em muitas oportunidades passadas que na porta da entrada da igreja deveria sempre ter um escrito grande que diz: aqui se entra para adorar. Isso seria o escrito do lado de fora. Entra-se aqui para adorar. E por dentro colocaria uma outra placa: sai daqui para amar. Esse é o sentido do espaço interno da igreja. Eu entro para adorar, para louvar, e daqui devo sair para amar. Infelizmente, nem sempre é isso que acontece. A gente entra na igreja brigando,
A gente entra na igreja olhando um outro como se não fosse ser humano igual a gente e sai do mesmo jeito. Falta de espiritualidade. Esta moça, desde adolescente, entrava no templo, dedicava a vida toda dela ao Divino Mestre. Isso é visível desde o seu sim dialogado na anunciação. É visível quando ela, diante do anjo, ela diz: aqui estou, faça-se em mim segundo a tua palavra. Desde aquele sim que transformou tudo, até a festa das bodas de Caná, quando ela intercede, pede favores em prol do povo. Tudo isso nos leva a degustar a bondade desta mulher, de tão íntima dos mistérios de Deus que ela tem. Tanta intimidade que esta mulher tem com Deus. É o exemplo maior para os cristãos. Por isso, em certos momentos, ela será chamada de medianeira de todas as graças de Deus. É bom que nós saibamos que temos Jesus Cristo como mediador, o único mediador entre Deus Pai e os homens é Cristo. O único mediador. Porém, acontece que na história da salvação toda, Jesus quis usar sempre homens e mulheres ao longo da história, quis usá-los para ser instrumento da sua graça. Sempre. Se nós voltarmos para a Santa Bíblia, nós encontraremos patriarcas, profetas, apóstolos. São homens e mulheres que Cristo quis usar como canal da graça. E Maria nos vem como medianeira da maior graça, porque dela nasce aquele de que provê graça sobre graça, Jesus Cristo. E além disso, ela é medianeira de todas as graças divinas, tanto em distribuir como em receber. Por isso nós pediremos a Deus Pai, nesse dia, nesse quarto dia, que os raios da luz que provém das mãos do coração desta nossa mãe e rainha e padroeira, atinge cada um de nós que aqui veio como devoto, que esses mesmos raios da luz, raios da graça, atinge as famílias nossas com tantas dificuldades, sobretudo aqueles que estão sofrendo hoje, que esses raios venham mudar a história toda, e que Jesus, o fruto do ventre desta mulher, possa restaurar todas as coisas nesse mundo, inclusive essa triste situação na qual nos encontramos, nessa pandemia mortal. Tantos irmãos sofrendo, tantos irmãos morrendo, tantos irmãos doentes, e como se não bastasse, agora as enchentes em muitos cantos. É hora, portanto, de nós olharmos para Maria e dizermos: Maria, mãe de Jesus e nossa mãe, interceda pelos seus filhos e filhas, porque é tarefa dela interceder. Por isso, medianeira de todas as graças do céu. E é assim que a profecia de Zacarias, na primeira leitura de hoje, dirá: ela foi escolhida por Deus para gerar o filho dele. Foi escolhida para gerar. É como se fosse aquela cidade em festa que abriga as pessoas de qualidade, os hóspedes de marca. Assim é Maria, abrigou o Filho do Eterno Pai. Ela
que será então o exemplo por excelência para a humanidade toda. Como diz Jesus no Evangelho de hoje, elogiando ela, ela é aquela que realmente soube viver, soube colocar em prática toda a vontade de Deus Pai, desde o seu sim até a santa morte. Por isso, devido a essa ligação toda com a divindade, devido a esse seu jeito de viver, como mãe de Jesus, mãe da igreja, devido a tudo que ela vivencia como ser humano, mas ao mesmo tempo como participante da vida divina por gerar o Filho de Deus, a igreja não terá em nenhum momento a ousadia de dizer que esta mulher morreu. Ela é cheia de graça, a ponto que a igreja não tem ousadia de dizer morreu. Por isso, nós digamos que ela dormiu. Porque quem vive em sintonia com Deus, quem vive a vida toda fazendo a vontade de Deus Pai, nunca morre, vive para sempre. Ninguém teria a ousadia de dizer Maria padeceu, morreu. O seu jeito de fazer a vontade de Deus, pelo seu jeito de viver em sintonia com Deus Pai, pelo seu sim transformador, por colaborar com a história da salvação e muito mais ainda, por gerar o próprio autor da vida. Não teria como dizermos que Maria morre, dormiu, e o próprio autor da vida veio a buscar para elevá-la na grandeza dos santos. E lá é que se encontra na glória do Pai, intercedendo por nós e orientando os raios da luz sobre cada um de nós, porém com uma única recomendação: faça o que Ele vos disser. Porque o desejo de Deus Pai é único, que todos sejam salvos, e será salvo apenas aquele que terá vivido colocando em prática a vontade de Deus, colocando em prática as propostas de Cristo Jesus, como ela fez, quer que também nós façamos. Por isso esse quarto dia é um chamado para cada um de nós, é um convite para cada um de nós. Nós estamos celebrando tanto a novena de Nossa Senhora das Graças, mas também a gratidão por tantos anos, os 14 anos de vida paroquial. A Deus, por meio de Maria, confiamos esta casa dele. A Deus, por meio de Maria, confiamos cada paroquiano, cada benfeitor, cada devoto de Nossa Senhora das Graças, e pedimos que de fato busquemos cada dia da nossa vida, busquemos fazer sempre a santa vontade de Deus Pai. Por isso, finalizo convidando a você e eu a nunca termos medo de recorrer a Maria, assim como fazemos na oração mariana. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Vamos rezar juntos? Vamos ficar de pé. A vossa proteção está vendo? Para o que Mariana, que não conhece a oração, a mais mariana que existe, a vós recorremos, Santa Mãe de Deus. Seria um crime espiritual não sabermos rezar essa oração. Que Deus nos ajude e que em casa aprendamos a rezar. Não existe cristão que não saiba rezar esta oração mariana.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Elevemos ao Pai Celeste os nossos pedidos. Nesse quarto dia, recorremos a Deus por meio de nossa Mãe Maria Santíssima. A ela confiamos esta nossa paróquia, todos os nossos visitantes que aqui se encontram. A ela confiamos os nossos benfeitores, sobretudo aqueles que já morreram depois de ter desempenhado essa tarefa digna da fé, o zelo pela casa do Senhor. A ela ainda confiamos as nossas famílias nesses dias difíceis da pandemia. A Maria confiamos os nossos irmãos doentes, enfermos. Por isso, a cada prece, nós responderemos: Pai Santo, por intercessão de Maria, ouvi-nos juntos. Pai Santo, por intercessão de Maria, ouvi-nos. Maria, Mãe do Salvador, protegei o Santo Padre, o Papa, nosso Bispo diocesano, Dom Roberto, nossos padres, nossos diáconos e todo o clero. Intercedei pelos bons frutos das decisões hoje tomadas na Assembleia Diocesana, realizada em Campos. Rezemos. Pai Santo, por intercessão de Maria, ouvi-nos. Maria, templo que Deus escolheu e no qual habitou, ajudou. Maria, templo que Deus escolheu e no qual habitou, ajudai-nos para que através de uma prática coerente de vida possamos criar em nossos corações um espaço agradável para Jesus visitar e permanecer. Rezemos. Pai Santo, por intercessão de Maria, ouvi-nos. A exemplo de nossa Mãe Maria, Rainha da Paz, possamos encontrar a paz no cumprimento da vontade de Deus, abrindo espaço em nossos corações para sermos acolhidos e amados como filhos, reconhecendo os grandes efeitos do Senhor em nossa vida. Rezemos. Pai Santo, por intercessão de Maria, ouvi-nos. Maria, Mãe de amor e de bondade, assim como podemos encontrar com vosso precioso auxílio ao longo desses 14 anos de paróquia, socorrei também os benfeitores, os dizimistas, que contribuem para que celebremos num local digno de todos os que têm auxiliado para o acompanhamento do novenário Nossa Senhora das Graças. Assisti-nos, assim como os seus familiares, para que nada lhes falte. Rezemos. Pai Santo, por intercessão de Maria, ouvi-nos. Nesse momento de silêncio, nos coloquemos dependentes de Cristo diante de Maria, ela que sempre nos auxilia, ela que sempre intercede por nós. A ela confiemos todos os nossos problemas, dificuldades. A ela queremos confiar todas as famílias de São João do Paraíso que têm passado nesses dias dificuldades. A ela confiamos todos os nossos doentes e enfermos nos hospitais e nas casas. A ela confiamos esta nossa paróquia que agradece a Deus pela proteção, pelo amor, pela misericórdia ao longo desses 14 anos de paróquia. A ela confiamos todos os paroquianos, todos os visitantes, todos os devotos de Maria. A ela confiamos todo esse nosso mundo ferido pelo vírus mortal. Nesta liturgia de hoje, queremos nos consolarmos
e teremos essa certeza absoluta de que a cada momento em que recorremos a Maria, teremos de Deus Pai o que nós precisamos na fé. Por isso não podemos ter medo de jeito nenhum de recorrer